vamos lá, né? Na aula passada a gente já tinha falado aí desse conversor de rampa, né? Tipo contador, que a gente tem um contadorzinho aí, né? Então eu tenho lá um contador aqui. No momento em que a gente dá um clear, esse contador inicializa uma contagem, ele faz a conversão digital para analógica. Existe uma comparação aqui dessa rampa que é gerada aqui, né? Até que quando a tensão gerada na saída do conversor digital analógico for maior do que a entrada analógica, esse clock aqui é travado, né? Então eu tenho um zero entrando aqui na porta e ele trava aí a contagem. Tudo bem, pessoal? Beleza? Lembram disso? Dúvida desse cara aqui? Beleza, professor. Tá ótimo, então. Tranquilo, então. Então aqui é a tensão, né, que aparece ali na saída VD, né? Então é uma rampa, né? Então o contador tá, de maneira que ele vai contando, essa rampa vai subindo, até que a saída do conversor analógico digital, ela passa da tensão de entrada. Nesse instante aqui eu travo o nosso contador. Bom, então isso aí a gente já tinha feito. Esse aqui é o próximo que a gente vai estudar, né? Então é um conversor analógico digital por aproximação sucessiva. Qual é a dificuldade que a gente tinha ou qual o problema que a gente tinha nesse cara aqui? Conforme a tensão analógica que ela mudava, então a entrada aqui é 1.1 ou a entrada é 10 volts. O tempo de conversão, né? O tempo de conversão mudava conforme essa tensão de entrada. Quanto maior a tensão de entrada, maior o tempo de conversão, né? Então ele estava intimamente ligado com isso. Esse caso aqui, nesse conversor por aproximação sucessiva, não há esse problema. Então vamos supor aqui o seguinte, né? Então eu sempre dou esse exemplo aqui. Vamos supor que você tem aí né? Eu vou pensar num número, né? De 0 a 99. Né? De 0 a 99. E aí, estou pensando nesse número, e aí você vai me chutar um número. Né? Então você vai me chutar um número e falar, professor, você está pensando num número tal. Beleza. E a partir dessa colocação, eu vou falar, olha, você acertou, né? Você errou, e o número que eu pensei é mais baixo, ou você errou e o número que eu pensei é mais alto, né? Então, beleza, ó, vamos supor aqui, estou pensando no número aqui de 0 a 99, está aqui na minha cabeça. Qual que é o chute lógico, qual é o chute óbvio aqui para que você tente minimizar os seus chutes? Ou seja, que você chegue a essa resposta o mais rápido possível. Qual que é o primeiro chute aqui que você daria? Na metade, né? Metade, exatamente. Então a gente vai lá e fala, ó, professor, eu estou pensando aqui que você está pensando em 50 ou 49, etc. Né? Aí eu falo para você, ó, não, beleza, não é 50 não, mas o meu número está abaixo. Se for abaixo aqui, né, ele está entre 0 e 50, qual que seria o próximo chute? 25. 25, né? Ou seja, a metade novamente. E se por acaso ele tivesse aqui para frente, né? Ah, não, o número não é 50 não, né? No seu primeiro chute não foi 50, ele foi maior que 50, né? Então qual seria o número que você chutaria aqui? 75, exatamente. Então, para cada uma dessas etapas, aí se eu pegar, 75 e tal, falar, é abaixo de 75 ou acima de 75, ou no caso do 25 aqui, acima ou abaixo, qual que é o próximo chute lógico? É a metade novamente, concorda? Então
no caso, não, é abaixo de 25. Então você vai chutar aí 12,5. Ou não, é acima de 25. Aí você vai chutar metade entre 25 e 50. Né? E daí para frente. Né? Então, esse cara aqui, ele faz isso. Né? Então ele faz isso. Então, eu tenho aí um registrador, que a gente chama de registrador de aproximação sucessiva, um conversor digital analógico, igual ao anterior, e o comparador aqui. Né? Então, esse cara aqui ele vai trabalhar da seguinte forma. Ele vai colocar um valor, então normalmente ele vai pegando nos bits mais altos aqui, ele vai colocando 1 no bit mais alto, e aí conforme a resposta que eu tenho aqui desse comparador aqui, ele vai fixar ou não aquele bit chutado. E aí ele vai chutar o próximo bit. Né? Então, vamos supor aqui, ó, né? Então aqui eu tenho lá um valor aqui de 0 a 7. Eu vou falar que né, minha tensão aqui de entrada é 6,6 volts. Vai só para a gente brincar um pouquinho aqui com ele. Né? 6,6. Eu estou colocando 6,6 aqui. Bom, aí, inicializando, né, eu tenho, obviamente, um reset aqui para inicializar o sistema, que não está aparecendo aqui. Né? Mas no momento em que a gente inicializa, a primeira coisa que ele vai lá é colocar o primeiro bit em 1 e todos os outros em 0. Né? Então ele vai colocar 1, 0, 0. Vamos fazer a mesma história aqui, que esse conversor aqui, ó, ele esteja de 1 para 1. Né? Então 1, 0, 0 é 4, ou seja, está saindo 4 volts aqui. Né? Beleza, está saindo 4 volts, o que ocorre aí? Eu tenho, né, a pergunta que é o seguinte, olha, o S, né, o S é maior que 100, né, ou seja, esse valor 6,6 é maior que os 4 volts? Aí se for sim, que é o caso, né, eu tenho 6,6, minha entrada S é 6,6. Então ele é maior que 4, né? 100. Ele é maior que 4. Então eu venho aqui para cima. O que acontece? Eu fixo esse 1 aqui, ó, porque ele foi maior. E se ele não fosse maior, ele fixaria aqui em 0. Bom, beleza, ele fixou esse 1 aí. O que ele faz então? Ele pega o próximo bit e coloca em 1. 1 vai dar 1, 1, 0, ou seja, 6. 6,6 é maior do que 1, 0, ou seja, do que 6? De novo, ó, vai bater aqui no sim, né? Então, o que ele vai fazer, ó, ele vai fixar aqui, ó, esse segundo 1. Então, ele vai ficar 1, 1. E aí ele vai colocar o último cara aqui em 1, ou seja, ele vai perguntar, olha, 6,6, que é o S que eu tenho, ele é maior do que 1, 1, 1, 1, 1 é 7, né? Aí ele vai dar não. E aí eu tenho minha resposta. Qual é o valor de conversão? O valor de conversão seria 6. Tá? Vamos tentar um outro número aqui. Né? Então deixa eu apagar aqui, só para vocês verem se vocês entenderam a coisa. Né? Ó. Então eu vou colocar aqui um valor. Cadê minha caneta? Vou colocar aqui o valor 3,3. Então 3,3 vai ser a minha entrada S aí. Bom? É a primeira coisa, chega aqui, ó, S é maior que 100, ou seja, S é maior do que 4 volts no caso? Sim ou não? Não, né? Então eu venho para cá, à direita, e fixa-se o 0. Tá? Fixa-se o 0. Tá? Beleza. Aí ele vem aqui para a próxima pergunta. O S, 3,3 volts, é maior que 010? 010 é 2. Então 3,3 é maior do que 010? Sim ou não?
Sim, né? Então 3,3 é maior do que 2. Então eu venho para cá. Como eu vim para cá, ele fixa o próximo 1. Então eu tenho dois caras fixos. Eu tenho o primeiro 0 agora e o 1 aqui, né? E agora ele questiona aqui, ó. Coloca 1 no último bit e questiona, olha, o S, que é 3,3, é maior do que 0,1, ou seja, do que 3? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então qual é a conversão final? A conversão final dele é 0,1,1. Bom, então ele fixa o último 1 aí, ok? Entenderam o processo aí? Dúvidas? Facinho, né? E imagina o seguinte, né? Imagina o seguinte, que você tem aqui, ó, 2, 3 bits. Então eu sempre uso 3 clocks aqui para fazer a conversão. Então o tempo de conversão é sempre o mesmo. Independente se o número é alto, é baixo, isso aí não tem nada, né, nada a ver aí. Então, independente do número, ele vai sempre usar 3 clocks. Isso acaba facilitando, pelo menos, para saber o tempo de conversão, né? Beleza? Entenderam esse cara aqui? Dúvidas? Tá. Então, a dificuldade aqui, obviamente, é fazer essa máquina de estado aqui desse registrador de aproximação sucessiva. Tá? Mas é o mais complexo aí. Mas, né, depois que você entende aí a lógica da coisa, isso aqui é fácil. Para cada bit que você tem é um clock. Então aqui, ó, no caso, eu estou fazendo usando aqui um conversor de 3 bits. Então eu tenho 3 clocks. Vamos supor que você tivesse um conversor aí que eu tivesse uma precisão de 8 bits. Né? Então eu quero uma precisão de 8 bits para ele. Então você vai precisar aí de 8 pulsos de clock, tá bom? Exatamente, Devaldo. Então, a precisão que você tem, quantos bits você tem, é a quantidade de clocks que você vai utilizar ali nesse registrador de aproximação e o tempo que você vai gastar. Né? Então, tá intimamente ligado com isso aí. Então, beleza. Aqui, ó, eu tenho um conversor, né? Na realidade, eu tenho dois conversores. Vamos ver esse primeiro aqui, ó. Esse cara aqui é o DAC 0808, ou seja, ele é um conversor DAC, Digital Analog Converter. 0808. Professor, Oi. tá parado ainda no outro slide do senhor, não tá Opa, obrigado, publicando? obrigado. Foi eu que comi bola aqui, só um instante. Opa, agora sim. Obrigado, hein? Então, esse cara aqui é o DAC 0808. Então, ele é um conversor digital analógico, né? Então, DAC quer dizer Digital Analog Converter. 0808 é o número que o fabricante deu para ele. Bom, existem outros aí, tá? Então, ele é um conversor aí de 8 bits, tá bom? De 8 bits. E
Ele pode ser utilizado aí com TTL, DTL, CMOS, né? E basicamente de alta velocidade, né? Bom, o tempo aí típico dele, de conversão, né, é de 150 nanosegundos. Então, esse é o tempo típico dele de conversão. A alimentação pode ser de 4,5 a 18. Né? Beleza. Então, esse é o diagrama dele. Ele tem uma série de chaves de corrente aí, um R2R, né? E ele tem aí um conjunto de amplificadores de referência. Né? Então, esse é o esquema dele aí, mas não precisa se preocupar muito com isso, não. Basicamente, o que a gente vai trabalhar aí? Com a alimentação dele com a alimentação deles e com a entrada. Né? Então, aqui. Isso aqui é um circuito típico, né? Então, o que a gente observa? Ele tem aí, ó, entradas, né? Então, nessa área aqui, ó, ele tem as entradas digitais. Como ele é um conversor de 8 bits, obviamente ele tem aí, né, 8 entradas digitais, que vai, aqui no caso, ele numerou de A8 até A1, são as entradas digitais. Você vai alimentar esse cara, né? Então você tem uma fonte aqui de 5 volts, e a sua tensão de referência vai em cima do que você precisa sair aqui na sua saída. Então, no caso aqui, ele está usando, nesse exemplo de aplicação típica, ele está usando aí uma fonte de 10 volts. Né? Ele está usando uma fonte de 10 volts. Ele tem uma tensão negativa aqui, né, de menos 15, alimentando o pino 3. E o importante é que a saída dele, VO, ele vai ser o quê? Esta referência, né? Então, essa referência vezes o que eu tenho em A1, ou seja, 0 a 1 dividido por 2, depois o que eu tenho em A2 dividido por 4 e assim por diante. Né? Até o que a gente tem na entrada da 8 dividido por 256. Tá? Então, se a gente mudar essa tensão de referência, obviamente a minha tensão de saída aqui vai ser diferenciada. Tá? O que mais? Bom, basicamente é isso. Aqui, ó, a gente vê que o circuito dele, a gente tem aqui uma rede, né? Então nessa parte aqui, ó, eu tenho uma rede R2S, tá? E aí, basicamente, ele é bem analógico aí, você vê que tem bastante transistores aí, então ele é bem analógico aí. Ele faz um espelho de corrente aqui embaixo, um espelho de corrente com fonte de corrente para poder fazer as comparações aqui e mandar as entradas aí realmente para 0 e 1 do gosto dele aqui. Então, basicamente, essa é a funcionalidade dele. E aqui, daqui para frente, tem circuitos de teste aqui. Bom, então, o resto é só tudo circuito de teste, mas é um CI que você pode comprar lá no mercado para fazer a sua conversão de digital para analógico. Né? Então, entra digital e sai um valor analógico aí. Né? Então, beleza, esse cara aí tá pensando. E aqui, ao contrário, a gente tem o DAC, o ADC 0808 e o 0809. Esse cara, né, o outro também era utilizado em microcontroladores, mas esse aqui é mais interessante aí, né? E ele tem 8 entradas aí, 8 canais aí, multiplexados, né? Então, mais ou menos a história é o seguinte: eu tenho um único conversor, mas eu posso trabalhar com esse conversor aí entre 8 entradas possíveis. Né? Então, eu tenho 8 entradas analógicas e eu posso escolher qual entrada que eu vou trabalhar. Né? Então, as características dele é que ele tem uma interface fácil aqui com os microprocessadores, né?
ele opera aí com 5 volts normalmente, né? Ele não requer um ajuste de zero ou ajuste de fundo de escala. Ele é multiplexado aí de 8 canais, né? Basicamente são essas as especificações dele, né? Ele tem um erro aí de metade do LSB, né? Ou seja, metade do dígito menos significativo, né? Então aqui tem um blá 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 dele, basicamente que é um diagrama. Deixa eu ver se a gente... Eu acho que esse cara nem ajuda muito aí. Nem... Na realidade, o que eu tenho aqui, né, ele vai informar para a gente que eu tenho um cara aqui de aproximação sucessiva. Tá? Então, esse cara funciona por aproximação sucessiva. E justamente quem faz a aproximação sucessiva é esse aqui, ó, SAR. Tá? Então, ele é o registrador de aproximação sucessiva. Eu tenho um multiplex aqui, né, que é controlado por esses 3 bits aí de endereço mais o enable dele. Então, é uma dessas 8 entradas aqui que aparecem aqui e vão ser convertidas aqui para esse lado de fora, tá bom? Então, eu tenho lá um pino de start, um pino de clock, né, e aí como saída eu tenho lá além os 8 bits de saída, né, eu tenho lá um end of conversion, né, para sinalizar que houve, né, foi finalizada a nossa conversão, né? Beleza. Então, aqui ele comenta qual das entradas que vai ser interligada, que vai fazer a conversão, e aí fica no óbvio, né? Então, LHH. Então, LHH, isso aqui é 3, né? Então, se é 3, qual a entrada que vai ser selecionada? É lógico que é a entrada IN3 do input 3, tá? Então, isso aqui é meio óbvio agora para vocês, tá bom? Ele diz aqui que tem uma rede de 256 resistores, tá? E tá aqui, ó, né? Então, basicamente, é isso que ele vai fazer aqui, ó. Então, o controle ali daquele conversor, ele vai fazer o quê? Ele vai chaveando aqui, né, um a um para fazer a conversão dele, né? E eu tenho entre a referência positiva, né, a referência positiva e a referência negativa, eu tenho aí 256 resistores, né, todos de mesmo valor, em que eu vou chavear eles, né, para ter uma saída aqui de comparação. E aí a gente vai fazer aquele esqueminha, né? Primeiro eu vou chavear a parte mais alta, depois a mais baixa, para a gente poder fazer aí essa conversão. Né? Aqui a curva de transferência dele. E aqui uma coisa importante é justamente o time chart, né? O diagrama de tempo dele. Então, a minha entrada clock vai pulsando, né? A gente faz uma permissão aqui no ALI e logo em seguida eu mando um pulso, né, de start. Mandei o pulso de start, né? Obviamente que o meu endereço de qual entrada que eu vou ter que fazer a conversão, ela tem que estar aqui na entrada de forma estável, e a entrada analógica também tem que estar estável, né? Não adianta você ficar mudando essa entrada analógica que não vai saber qual é a conversão que tem que fazer, né? Então a entrada analógica ela tem que estar estabilizada lá, né? E aí o que acontece? A partir desse ponto, né, ele vai pulsar os clocks aqui, 1, 2, 3, 4, 8 pulsos aí, né? No final desses pulsos, né, o meu end of conversion aqui, o meu EOC, ele vai a 1, indicando que foi finalizada, né, a minha conversão.
e ele dá um pulso de output enable, ou seja, ele habilita a minha saída aí para que a gente possa fazer a leitura, tá? E obviamente a minha saída, né, ela fica à disposição justamente depois que a gente habilita a output enable, né? Antes ela está em state, não interessa para ninguém o que esse cara tá fazendo lá enquanto ele está fazendo a conversão, né? Normalmente o que ocorre, né, que a gente liga esse cara num microcontrolador, né? Então eu vou ligar esse dispositivo, cadê ele? Então eu vou ligar esse CI aí, né, num microcontrolador. O microcontrolador vai disparar aí, né, o start, né, e vai ficar olhando, né, esse end of conversion. Esse end of conversion. Lógico que quando ele colocar o start, ele vai fazer o que também? Ele vai colocar, ele vai definir quais são as entradas. Tá aqui, ó, esse cara aqui, ó, de ADD C a ADDA, para definir qual das entradas. Você vê que tem aqui a entrada IN3, IN4, IN5, né? Então qual dessas entradas é que vai sofrer a conversão, né? Então, e aí esse microcontrolador fica então esperando o pino EOC aqui, né, ele sinalizar o final da conversão. E no final da conversão ele faz o quê? Ele dá um output enable, né, dá um output enable, né, habilitação da saída, e ele vai então ler o que eu tenho aí na saída. Né? Então são esses pinos aqui, mais esses dois aqui, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais um por aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7 bits só. Embaixo do EOC. Embaixo do EOC. Tá aqui, é verdade. Muito obrigado. Tá aqui, ó. Embaixo do EOC. Beleza. Então tá aí o nosso oitavo bit aí. Tá? Então, basicamente, o funcionamento dele é esse, né? Você vai lá, pede isso. Então, ele já tem que ter uma inteligênciazinha aqui mediana para fazer isso. Dá para fazer, mas não requer um pouquinho de inteligência desse circuitinho aí que a gente vai fazer para exigir, né, a conversão desse dispositivo. Beleza, turma? Tranquilo? Dúvidas?